que a advocacia me deu de mais importante na minha vida, com 40 anos de advocacia ininterrupta, só faço advogar, foi exatamente ter voz. Assim, a possibilidade de poder falar, de ser ouvido, falar para vocês, por exemplo, para mim é um prazer, uma honra, uma importância enorme, especialmente porque vocês têm um público muito respeitado, muito específico, que é difícil chegar nele, salvo através da credibilidade de vocês e da força que vocês têm, assim como tantos outros lugares que eu tenho falado. Realmente, eu tenho dito o seguinte, eu não tenho nenhuma dúvida da importância da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi uma operação que desnudou uma corrupção capilarizada que ninguém poderia imaginar, nem vocês, jornalistas, nem nós, advogados, nem o Ministério Público. Então, assim, eu não tenho dúvida da importância que essa operação teve no enfrentamento, naquele momento fundamental de tentar fazer passar, de certa forma, o Brasil ali. Só que eu sou advogado. Antes disso, eu sou um cidadão, ao mesmo tempo. E eu tenho a obrigação de fazer uma crítica aos excessos da Lava Jato. Quando eu comecei a sentir esses excessos, eu advoguei no primeiro dia da Lava Jato. Quando prenderam o Alberto Seff, no dia 17 de março, ele me chamou para advogar para ele. Então, eu conheço a operação desde o primeiro dia. E eu senti um pouco ali já o que poderia acontecer se tudo viesse à tona e tal. E quando eu comecei a aprofundarem-se esses excessos, o excesso das prisões preventivas, o excesso da delação premiada, mais do que o excesso, a deturpação do Instituto da Delação Premiada, o uso da delação premiada de uma forma indevida, o uso das prisões preventivas para conseguir a delação. E eu gosto muito de lembrar Lord Acton, lá de 1870, que dizia que todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente. O excesso de poder dos membros da Lava Jato, certamente apoiado por uma estrutura de mídia fortíssima. É só ler o primeiro artigo do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele fez um artigo onde ele mostrava um pouco a que ele vinha, lá no início, onde ele demonstrava nitidamente que tinha uma estrutura de poder. Eu comecei, então, a denunciar Brasil afora. Eu fiz assim uma coisa interessante. Meu escritório de advocacia é um escritório pequeno, mas um escritório que eu adoro, são meus amigos, eu acho que a gente tem uma função também social grande. Então, eu falei para os meus colegas de escritório, olha, eu vou correr o Brasil fazendo esse debate. Eu não sou dono da verdade, mas eu quero fazer o debate sobre os excessos da Lava Jato. E eu comecei a fazer esse combate, esse debate sobre os excessos da Lava Jato. Os excessos hoje estão absolutamente evidentes. Eles tinham um projeto de poder, um grupo com um projeto de poder. Só que esse projeto de poder, e aí é que é importante falar para uma revista do peso da de vocês, ele instrumentalizou o Poder Judiciário. Ele instrumentalizou o Ministério Público. O Sérgio Moro vai ter que responder por isso. Ele instrumentalizou. A partir do momento, veja bem, eu não sou lulista e não sou petista, eu nunca tive partido político. Agora, um juiz federal que se tornou um juiz com jurisdição nacional, é algo incrível. Ele conseguiu arrumar uma estratégia de poder tal que ele passou a ser um juiz de jurisdição nacional. Esse juiz, ele esbofeteou o Poder Judiciário, no meu ponto de vista, ao determinar a prisão do principal opositor do presidente da República de hoje e aceitar discutir, ainda enquanto juiz, um cargo no futuro governo. Isso chama-se instrumentalização, chama-se mercadejar a toga. Nós não podemos ter outra visão. Eu sou advogado. O mínimo que eu tenho que fazer é conhecer a legislação que rege essas questões. Agora, quando ele fez isso, nós fizemos um debate, eu fiz um debate nacional, e é impressionante como o Poder Judiciário estava, de certa forma, capturado por esse projeto de poder
do senhor Sérgio Moro. Hoje não. Hoje os excessos são tantos e tais que nós começamos a sentir que há uma reação institucional. Por quê? Essa força-tarefa, que na realidade era coordenada pelo juiz, só isso já é uma ilegalidade enorme. Aquilo que eu dizia antes, porque eu sabia, eu pressentia, eu conversava, pois está muito óbvio. Veja bem, a questão da Vaza Jato, eles não questionam, no fundo, o que está lá. Eles questionam a legalidade. Mas como é que foi obtido isso? Eles não têm a coragem de dizer que os filhos do Januário, que é o grupo deles, não eram eles. Então, assim, quando interessava, eles diziam o quê? Não, o que nós temos que fazer é ver o conteúdo. Agora, eles querem atacar pela forma. Eu quero o conteúdo e a forma. Sou advogado criminal e tenho respeito enorme pela legalidade da forma de obtenção das provas. Só que eu não tenho nenhuma dúvida da instrumentalização. Eu não digo do Ministério Público, não, hein? O Ministério Público é um poder importantíssimo. Eu, humildemente, como advogado, lá em 88, fiz o que pude fazer para poder fortalecer esse poder, que eu acho a importância enorme, mas eu acho que nós criamos um monstro. É muito engraçado que o Golbery do Couto e Silva, quando criou o SNI, não sei se você conhece essa história, ele depois que começou a tomar aquele poder enorme, a SNI, ele falou, criei um monstro. Anos depois, o grande Sepúlveda Pertença, o maior advogado criminal que nós temos hoje, o maior ministro do Supremo Criminal, que foi um grande procurador e que ajudou muito a crescer o Ministério Público, ao ver esses abusos, ele repetiu, parafraseando o Golbery, eu criei um monstro. Esse monstro é essa parte do Ministério Público. Eu, nesse segundo que estava conversando com vocês agora, antes de entrar, até me desculpa por eu trazer um pouquinho, eu estava exatamente escrevendo uma nota contra o atrevimento desse Deltan ao fazer uma crítica vulgar ao presidente do Supremo Tribunal. Ele é um procurador da República, porque o presidente do Supremo deu uma determinação contra a Lava Jato. É como se eles fossem uns superpoderes. Eu sempre digo até o seguinte, faltou a esses procuradores, às vezes, até um pouco de conhecimento literário. Se tivessem lido Fernando Pessoa, iam entender quando o Fernando Pessoa fala estou farto de semideus, onde é que há homens no mundo? A grande imprensa criou uma mítica de que eles eram semideuses, eles acreditaram nisso. Então, é um pouco isso a minha guerra permanente nos últimos anos. Como é que o senhor avalia o modelo constitucional do Ministério Público no Brasil? Como é que pode melhorar? Tem que ser por PEC? Como é que a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público pode ser aprimorada também? Aí nós temos uma série de questões interessantes. Eu escrevi recentemente um artigo no Poder 360, onde eu questiono o poder eu diria, quase divino do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, você sabe, o Poder Judiciário é um poder inerte, é um poder que só age sob provocação. Eu me preocupo imensamente com um Procurador-Geral da República que tem esse poder absoluto, é o dominus litis. Ele pode, ao final de uma investigação, apresentar ou não uma denúncia contra o presidente da República, por exemplo. Eu entendo, e fiz um artigo nesse sentido, até depois, por causa desse artigo, imediatamente veio uma proposta de emenda constitucional. Eu entendo que o Procurador-Geral da República não poderia ser reconduzido, devia ter um mandato sem possibilidade de recondução, e também não poderia ser nomeado ao Supremo Tribunal Federal, pelo menos por um prazo de 4 ou 5 anos. E a decisão do Procurador-Geral que optasse pelo arquivamento de uma investigação contra um presidente da República, por exemplo, deveria ser submetida a um colegiado de pelo menos 3 ou 5 subprocuradores. É muito grave esse poder absoluto que tem a Procuradoria-Geral da República. Eu tenho sérias críticas ao Conselho Nacional do Ministério Público e estou dentro de, talvez, 1 hora soltando uma nota sobre isso. Porque o Conselho Nacional do Ministério Público, veja bem, se você tem
A OAB, por mais que eu não faço política de ordem, mas a OAB, embora seja evidentemente corporativista, ela pune muito, ela faz muito enfrentamento de fragilidades da advocacia, de ilegalidade, de crimes. O número de punição da OAB é bastante razoável. O CNJ é pequeno, mas existe, ainda assim, afastamento dos juízes, existe punições a juízes, embora talvez não fosse o ideal da forma que é feita. O CNMP é absolutamente corporativista. Nós tínhamos até muito pouco tempo atrás mais de 20 representações contra esse procurador Deltan. Eles não julgam. Não é que eles protegem só no julgamento, no corporativismo. Eles protegem ao não julgar, ao prolongar o julgamento. Então, isso tem que ser... Inclusive, está havendo agora uma decisão da tentativa de mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, que é muito grave. Olha, eu vou dizer para vocês, o poder... Eu trato o Ministério Público como um poder. O poder que tem a atribuição de apresentar ou o arquivamento ou a denúncia, ele tem que ser muito controlado judicialmente e constitucionalmente. Porque é o poder mais importante, repito. Se você tem um inquérito como esse que está aberto lá contra o presidente da República e contra o ex-juiz Sérgio Moro, se esse inquérito chegar, por hipótese, a indícios veementes de crime contra um ou contra o outro, ainda assim o poder de apresentar a denúncia ele é exclusivo do Procurador-Geral da República. Então, nós temos um superpoder. Nós temos que ter esse debate na sociedade brasileira. Nós queremos isso. Eu não quero um poder judiciário encastelado, superpoderoso, e nós vivemos hoje um superpoder judiciário, porque com o enfraquecimento do poder legislativo, quer dizer, nós vivemos uma crise grave. Nós temos um poder legislativo acuado, um poder legislativo sem muita força, e todo mundo tem que ser investigado, ninguém está acima da lei, mas esse enfraquecimento do legislativo fez com que, em um momento em que o executivo está absolutamente fragilizado, nós tivéssemos um superpoder judiciário. Esse grupo da Lava Jato, ele tinha uma estrutura muito bem montada e muito bem sedimentada e trabalhada. Eu digo que assim, a estrutura de marketing da Lava Jato é muito mais forte do que a estrutura jurídica. Eles são muito melhores de marketing do que são juridicamente falando. Esses procuradores, mais das vezes, são fracos intelectualmente. Mesmo o Moro é quase um indigente intelectual. Mas eles têm uma estrutura de marketing muito forte. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma criminalização da política. Não que eu esteja dizendo que o político não pode ser investigado, ao contrário, tem que ser investigado. Ninguém está acima da lei. Essa é a máxima que serve para eles agora, porque agora eles estão sendo investigados. Só que eles fizeram uma criminalização da política que beirou uma hipótese de quase uma crise institucional. Eu advoguei para alguns casos no Supremo Tribunal, felizmente o Supremo, com muita dignidade, chegou a não receber algumas denúncias, onde a criminalização era absolutamente evidente. Eu contratei um parecer, nós temos 2 brasileiros que honram assim, o estudo jurídico no mundo inteiro, que é o Alaor Leite e o Luiz Greco, que estão na Alemanha. Eu contratei um parecer exatamente sobre a sua pergunta, criminalização da política. Isso foi uma estratégia. Você chegou a criminalizar a política. Por isso é que eu digo, esse governo hoje que aqui está, que é o governo do Bolsonaro, que é um governo autoritário com viés fascista, esse governo nada mais é do que o resultado dos excessos da Lava Jato. Você fez a pergunta de $1 milhão. Quer dizer, exatamente na origem da Operação Lava Jato, que é a criminalização da política, a criminalização da advocacia. Nós, advogados, tivemos um momento de muita dificuldade por causa da criminalização da advocacia. E exatamente neste caldo de cultura foi que foi forjada esse governo autoritário que está hoje aí. E o que virou a chave, mestre?
Eu acho que o poder, quando é demais, ele começa a perder um pouco até mesmo essa essência do poder, que é um certo respeito. Por exemplo, o questionamento hoje que o Deltan faz ao presidente Supremo é vulgar, é absolutamente vulgar. Você tem o direito, e eu sou um advogado, simplesmente nunca tive cargo na vida, eu questiono a todos. Tudo que eu acho que tem que ser questionado, eu questiono, eu escrevo, mas sempre com respeito institucional. Eles começaram a achar que tinham poder demais, que podiam tudo. Começaram a fazer abusos. Por exemplo, eu vou te dar... Eu não sou lulista, hein? Sou petista. Mas quando teve aquela liminar do desembargador Favreto para a liberdade do Lula e que o Moro foi e desacatou a ordem do desembargador, ele tinha que ser preso. Estava de férias ele, não era? Ele podia estar dentro do gabinete dele, ele não podia fazer aquilo. Porque você tem que... O Poder Judiciário, mesmo esbofeteado, ele resta um pingo de dignidade em cada uma dessas pessoas. Tem um momento que chega, tem um momento que dói. Eu me lembro que, no caso do Raul Smith, eu sou advogado do Raul Smith, que é um brasileiro que está em Portugal, que muitos dizem que foi a maior derrota do Moro nesse episódio internacional. Tinha uma questão da extradição e eu ganhei um liminar no habeas corpus do doutor Leão, que é um desembargador convocado. Ele é de Goiás, é um desembargador convocado do Tribunal Regional da Primeira Região. Não tinha nada a ver com a decisão do Moro de prisão preventiva do Raul, era uma decisão técnica de extradição. Quando saiu a decisão, que era uma decisão importante, o Moro, lá da prepotência dele, eu diria assim, do quartel-general dele lá de Curitiba, ele determina que, assim como ele tinha feito com o Favreto, que descumprisse a decisão. Quando eu li ele determinar aquilo, eu falei, opa, agora ele mexeu primeiro com o advogado errado, segundo com o tribunal errado. E, imediatamente eu liguei para o desembargador-chefe da terceira turma, do desembargador Neibel, que é um grande desembargador, independente, culto. Quando eu passei para ele o telefone para falar com ele sobre o abuso do descumprimento, ele só mandou o seguinte recado para mim: não preciso falar com você, eu sei o que aconteceu. Só isso. O Poder Judiciário tem que se dar o respeito. Ele deu um despacho absolutamente desmoralizante para o Moro. Absolutamente duro contra o Moro. Isso é que o Poder Judiciário tinha que ter feito desde então. Com essa mudança de percepção em relação à Operação Lava Jato e tal, você acha que muda alguma coisa, né, em termos de perspectiva para o julgamento da suspeição do Sérgio Moro? O caso da suspeição do Sérgio Moro, eu diria que eu advogo no Supremo há quase 40 anos. Eu jamais, como advogado, quero ter a pretensão de falar o que o tribunal deve fazer. Eu aprendi isso. A gente tem que ter a humildade de fazer análise sem fazer projeção. Mas eu digo assim, a análise do caso da suspeição do Sérgio Moro é um caso clássico. Se esse caso não tiver um julgamento pela suspeição, nós temos que abandonar o instituto da suspeição. Porque são tantas e tantas provas de que ele é um juiz parcial que não existe nenhuma hipótese de você criar hipoteticamente uma solução parecida com a que ele fez. Ele desdenhou do Poder Judiciário. Ele abusou do Poder Judiciário. Ele instrumentalizou o Poder Judiciário. Eu diria mais, já disse aqui en passant, ao aceitar, tratar, inclusive de falar em pensão, ainda sendo juiz, tratar de ser ministro do governo que ele ajudou a eleger, ele esbofeteou o Poder Judiciário. E aí você tem, tecnicamente, as diversas hipóteses de suspeição.
Ele instruiu procuradoras. Não leva a procuradora X, não, porque ela não é muito boa para perguntar. Ele falava o que era correto para fazer. Ele instruía a procuradoria de como agir nas conversas. Eu digo o seguinte: a suspeição me parece óbvia. O que nós temos que analisar é um passo à frente. É se ele cometeu crime enquanto juiz. Veja bem, isso não está sendo discutido. Eu não admito a hipótese de não discutir essa situação gravíssima. Eu não acho que simplesmente ele foi parcial. Não. Acho que agora que está comprovado que ele realmente tinha um projeto de poder, ele, ao instrumentalizar o Poder Judiciário, a suspeição é absolutamente óbvia, ele pode ter cometido, sim, mais de um crime enquanto julgava o presidente Lula. Eu não sou advogado do Lula. O que é parcial, qualquer estudante de direito sabe que é parcial. O Lula, o Moro, eu diria que ele é a parcialidade. O primeiro direito do cidadão é ser julgado por um juiz natural e imparcial. Você imagina eu julgando uma final de campeonato Cruzeiro e Atlético. Eu não tinha condição de julgar. Eu marcava o gol com a mão a favor do Cruzeiro. Entendeu? Você é dirigente lá do Cruzeiro? Não, eu sou mais que dirigente, eu sou apaixonado e sofredor. Hoje nós estamos na segunda divisão. Então, assim, eu acho que nós temos que ter as coisas mais simples, às vezes, são as mais importantes. O Moro, outro dia, dando uma entrevista, ele falou assim, quando ele se referindo a quando ele interrogou o Lula, ele falou assim, você lembra daquele ringue? É uma vergonha. Ele se sentia num ringue com o Lula. Um super-herói, né? Ele era um super-herói, né? Muito frágil intelectualmente, com um projeto de poder muito forte, que ainda nós vamos descobrir realmente quem estava por trás, coordenando uma equipe de procuradores que, olha, eu vou dizer o seguinte, se essa equipe fosse preparada intelectualmente, ela não teria se tornado interiormente tão poderosa, teria se tornado poderosa pelo que fez e não pelo que quis fazer, pelo que apareceu. Quando eu vi aquele outdoor daqueles meninos ali, eu falei, não, vamos derrubá-los. Vamos derrubá-los. Quer dizer, quem faz um outdoor ridículo daqueles sabe que a coisa está... Começou a briga interna, já tem uns 3 ou 4 que já saíram por brigas, né? Já estão começando, porque agora começa. Eles vão ser responsabilizados criminalmente, não tem saída. Eu não quero Veja bem, que ele é parcial, eu não tenho dúvida. Nenhum estudante de direito tem dúvida que ele é parcial. Que tem que enfrentar esse julgamento, isso para mim parece claro. Mas eu acho muito pouco. O Brasil merece que seja feito um enfrentamento, porque não é uma parcialidade comum, é uma parcialidade dirigida em todos os casos. O que estava por trás? Por que esse procurador Deltan atrevidamente hoje vem e atinge o presidente do Supremo Tribunal? Um procurador da República. Que, você sabe, eu até sou contrário a esse excesso de formalismo. Eu sou o menos formalista que você pode imaginar. Eu não uso terno, não tenho muito apreço por essas formalidades, não. Mas eles têm, quando interessa a eles. Por que um procurador da República se dirige diretamente ao presidente da República, ao presidente do Supremo, criticando-o violentamente? Não é comum você ver isso. É porque eles sabem que o poder deles está sendo questionado. Eles sabem que estão sendo investigados, porque eles sabem o que fizeram no verão passado.